Duas vezes. E este ano, né, devido à pastora Dani, né, já está ao vivo? Então deixa eu compartilhar aqui, você vai receber uma notificação aí, ó. Plim. Já aqui já estava engatilhado, agora dá um tempinho também, né? Para você que tem a Bíblia no celular, compartilhar com alguém também. Tecnologia. Muita gente, o quê? Pelas redes sociais, né? O Raul está lembrando, verdade. Bastante pessoas vindo conhecer a igreja, né? Bom, irmãos, então eu achei, né? Estava até brincando com a pastora Renata. A pastora Renata, ela sempre gosta de pregar nos primeiros dias. Estou aqui contando uma história de bastidores. Ela fica meio, vamos dizer assim, ansiosa quando vai chegando os dias. E, por exemplo, ela é uma das últimas. E aí, de repente, o que eu vou pregar, o que eu vou falar? Eu acho que quem é... Não sei se os irmãos que, de repente, tá na lista aí para ser mais para frente, você também passa pela mesma ansiedade do pregador aí, né? E este ano, devido à questão aí do Covid e tudo mais, né? Nós estamos em família só, né? Os pregadores é tudo da casa. Então não adianta, você pode ver que esse ano a gente nem fez propaganda nenhuma de pregador, quem não sei quem que vai vir. Tudo da casa, viu, gente? Não adianta ficar esperando que vai vir o irmão do fogo, o irmão não sei das quantas. É tudo de casa, tá? É, comida caseira quentinha. Vocês já viram, né? Teve o Guilherme pregando, Raul pregando. E tem mais gente aí que... E eu não vou contar não, que tem uns aí que é novidade ainda. Pois bem, né? Então vamos falar sobre família. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 15, versículo 1. Glória a Deus, né? Vamos falar sobre família. Por falar em família, família Radash está aumentando aí, viu, gente? Né, Guilherme? Né, Bruna? Deus abençoe. Ele ficou assim, eu vou contar. Não, não conta não. Aí ele falou, pastor, você não quer contar não? Vamos contar, né? É bênção. Deus abençoe. É isso aí. Se deu no primeiro teste que todo mundo faz, deu no sangue, filho, olha. Tá com sono? Tá? Então... Então, é isso aí, né? Tá aí, glória a Deus. É isso aí, gente, família Radash é bênção. Promessa de Deus, né, gente? Promessa de Deus e a família de Abraão aumentando. Glória a Deus, parabéns, Guilherme, Bruna, que Deus abençoe. Quando a gente está, eu tenho certeza, vocês viram como vocês são queridos, irmãos, se alegraram com a bênção, né? E nós vamos orar juntos para que o Senhor possa estar abençoando, guardando, que dê tudo certo. Família, Gênesis 15, a partir do versículo de número 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Olha. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta:
seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Pai, fala conosco nessa noite, traz uma palavra de cura, de restauração para as famílias, Senhor Jesus, porque eu tenho certeza que família é um projeto do Senhor, é um projeto para as nossas vidas. Recebe, Senhor Jesus, no teu trono, Pai, também essa ministração, a minha vida e todos os teus filhos que estão aqui, em nome de Jesus. Deus mandou Abraão sair da terra dos seus parentes para uma nova formação familiar. Deus escolheu Abraão, a gente já falou sobre o chamado aqui no primeiro dia. E quando ele chama para viver um novo. Ele chama para viver uma nova situação, uma nova formação. Cumprimento do que a palavra de Deus diz lá em Gênesis 2, no versículo 24, e que Jesus também ratificou isso, dizendo que: por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne. Eu poderia já começar a pregar aqui, já na introdução, né? Já pegar aqui, já trazer uma pancada nos acomodados aqui. Tem gente acomodada. Esse versículo fala que muitas vezes você tem que sair, gente. Deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher e serão uma só carne. Não é sobre isso que eu vou pregar. Mas muita gente: filho, pode ficar aqui. Fica aqui no fundo, na casa da mãe, do pai. Aqui, dorme, fica aqui dentro da casa, filho, não tem problema não. Né? Só para você refletir. Tem situações que você passa aí no seu dia a dia, na sua vida, que você vê a importância disso daqui. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher. Pastor, são outros tempos. A palavra de Deus não muda. Mas eu não vou pregar sobre isso, fique tranquilo. É só para lembrar você que está meio acomodado aí, que tem hora que tem que, né? Uma promessa nesse chamado: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória, agora falou de bênção, agora é maravilha. Nós vimos aqui, irmãos, que o propósito de Deus com Abraão não era um propósito individual, não era uma carreira solo. Deus tinha um propósito de nações para Abraão. Deus tinha um propósito familiar. Você pode dizer comigo, familiar? Isso. O propósito de Deus era de formação de família, formação de gerações, legados, né? Descendência, a história que vai passando de pai para filho, e aí vai, geração após geração, até chegar hoje, na promessa que foi feita: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E todos aqueles que acreditam nesta palavra, que tomam posse dessa palavra, você também é abençoado através de Abraão. E sabe de mais coisas? Aqui nós podemos extrair alguns ensinamentos valiosos, preciosíssimos, e que pode melhorar a qualidade das relações familiares. Observando a história de Abraão, nós temos aqui ensinamentos, princípios para a geração de hoje. Mesmo uma história que já tem mais de 4.000 anos, né? A história de Abraão se passa ali em 1900, 2100 antes de Cristo. Somando o que veio depois de Cristo, dá mais de quase 4.200 anos, diz aí a cronologia bíblica, que se passou essa história. Uma outra época, costumes diferentes, qualidade de vida diferente, as pessoas viviam mais, né?
padrão de beleza diferente do padrão de beleza de hoje. Mas tem princípios, e com relação aos princípios, a palavra de Deus não muda. Pode ter costumes culturais diferentes, de épocas diferentes, mas os princípios do Senhor são irrevogáveis, ele não muda. E o primeiro princípio que eu quero trazer aqui de ensinamento para a família, nos mostra que Abraão era um líder familiar responsável. Abraão tinha responsabilidade. Abraão era mantenedor. Abraão era provedor. Lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo de número 10, a palavra de Deus nos diz que houve fome na terra em que eles moravam. E o que Abraão fez? Ficou sentado falando, nós vamos ficar aqui tudo e vamos morrer. A terra está em seca, está na crise, eu não sei mais o que fazer. Não dá para fazer mais nada, vamos ficar aqui parado, olhando para o céu, esperando cair a chuva. Se não cair chuva, nós vamos morrer. Foi isso que ele fez? A palavra de Deus diz que ele desceu ao Egito, porque a fome aonde ele estava morando era rigorosa. Abraão é gente que corre atrás. Abraão é gente que põe a mão na massa, vai trabalhar, vai fazer, não fica esperando. Ele desce ao Egito. O Egito, em tempos de seca no Oriente Médio, devido ao rio Nilo, era o lugar aonde muitas pessoas desciam em tempos de seca, iam em tempos de seca. A gente já viu isso na história de José e na história de Abraão também do mesmo jeito. Mas o que me chama a atenção aqui é o fato de que Abraão tinha responsabilidade, Abraão tinha atitude de provedor. Ele assumiu a responsabilidade da sua casa e disse, nós não vamos ficar aqui morrendo de fome, nós vamos procurar uma vida melhor. Que, aliás, é o que eu tiro o chapéu para muitas pessoas que construíram o estado de São Paulo, a região sul e sudeste, que é muitas pessoas que vieram do norte e nordeste do Brasil, lá na década, desde 1930, 50, 60, 70, povo que chegou aqui para trabalhar, povo que veio, não mediu esforços, morou em lugares de difícil acesso, não tinha asfalto, não tinha energia elétrica, não tinha água encanada, não tinha nada, mas o povo estava aqui para trabalhar, e muitas vezes fugindo da fome, fugindo da seca, lá no Nordeste, né? Constituíram família aqui, muitos venceram na vida, né? Quem aqui é descendente de nordestino? Só para a gente saber, olha aí, estou falando do norte e nordeste do Brasil, né? E aí o que acontece? É gente, seus pais, seus avós, ou talvez você, eu tenho certeza que você tem esse senso de responsabilidade. Vou em busca de um lugar melhor. Eu sei que nós moramos aqui nessa região, e não é a região que tem a melhor qualidade de vida. Não é. Tem violência, assaltos, sequestro, tráfico de droga, funk, né? O que mais? Poluição, transporte lotado, aglomeração, fila. Você trabalha a 15 quilômetros da sua casa e você demora 2h30 para chegar. 15 quilômetros de distância, você demora 2h30, né? O que a gente está fazendo aqui? Porque é onde tem trabalho, não é? Eu tenho certeza que o sonho de muita gente é pegar e ir de volta para a minha terra, comprar uma terrinha, descansar, aposentar. Muita gente tem esse sonho de descansar. Mas por enquanto nós estamos aqui, porque aqui ainda é para nós a terra da providência. Não adianta enganar ninguém. Eu gosto daqui. Gente, muita gente não gosta. Acabou se acostumando. Mas é o lugar que fez as pessoas saírem do comodismo. Não, eu vou tentar a sorte em São Paulo. Eu vou, porque aqui está difícil.
Só que a geração que está vindo depois, dos pais, dos avós nordestinos, daquela geração que veio, que construiu, aí o que acontece? O pai, o avô, cresceu, conquistou, venceu na vida. O neto, o bisneto já é uma outra geração que não quer saber de nada. Cadê meu PlayStation? Nada contra os homens que jogam videogame, mas pelo amor de Deus, né? Tudo tem um tempo determinado. Agora, passar o dia inteiro jogando um videogame, não caça um trabalho para fazer, não caça uma louça para lavar, para ajudar, né? Aí, cuidado, viu, gente? Eu fico, cada dia que passa, eu tenho medo do que vai me aparecer na porta da minha casa daqui a alguns dias. Por isso que eu prego duro, eu falo, Jesus, que essa geração do videogame, esses maridos que... Eu não sou o melhor dos maridos, mas dá para quebrar um galho, né? Agora, o que está vindo por aí, Jesus, a geração PlayStation, Danoninho, né? É complicado. É complicado. Abraão, um líder familiar responsável. Jovem, você que pensa em constituir família, há uma responsabilidade muito grande. E o que a gente vê hoje aí no meio dessa sociedade? Um monte de jovem aí, né? Que só quer viver a vida, não tem responsabilidade com nada, vive às custas da mãe e do pai, não sabe nem o valor da conta de luz, porque nunca ele se preocupou em pagar uma conta de luz, uma conta de água. Se a internet caiu, ele fica bravo, mas ele nunca pagou o boleto da internet. Ele tem tudo na mão, a roupa passadinha, não lava uma louça, não faz absolutamente nada. É o filhinho do papai e da mamãe, né? Papai e mamãe trabalhou bastante, ainda vai pagar a universidade dele ainda. Olha, vai pagar a faculdade dele, que coisa linda, hein? É, porque o que eu passei, eu não quero que o meu filho passe. E aí a gente está entrando por um caminho nessa sociedade que eu não sei no que vai dar isso aí. Você tem que ser uma pessoa de responsabilidade. Em Abraão, nós temos um líder familiar responsável. Nós não temos um líder familiar acomodado. Segunda característica, que eu poderia ficar aqui mais uns 10 minutos, mas eu não vou não. Ninguém mandou a Daniele ficar resfriada. Segunda característica que a gente vê aqui na família de Abraão e que traz ensinamento para 2021 e para o resto da tua vida. Abraão, um marido que reconhece as qualidades da sua esposa. Pastora Renata bateu nessa tecla nesses últimos dias em casa aqui, gente. Falou, olha... E ela falava assim, olha, Abraão, Sara já estava com 60 e quantos? Eu esqueci, 65, e ele falava que ela é linda. O que será que ela está querendo dizer com isso, hein? Você é linda também, meu. Ó, Abraão, um marido que reconhece as qualidades. Gênesis 12, 11. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher, bem sei que você é bonita. Hã? Quantos anos, pastor Renato? 65, hein? Não tinha... Calma lá, agora já vai começar, né? Ontem elas estavam na discussão ali dentro. Não tinha tido, não vou falar todos os termos, tá? Não tinha tido filho. Aí eu acrescentei, não comia comida gordurosa, né? Andava a pé, não tinha, né? Era um outro estilo de vida. Tinha vitamina D, bastante, né? Olha só, tinha serva. Olha só, rapaz, quer dizer, então,
Quer dizer então que Sarai, então, olha, não trabalhava fora, não pegava a condução, né? Não se estressava. Olha aí então, hein, que vida. Mas Abraão, o que eu quero chamar aqui a atenção para esta característica é o fato de que Abraão reconhecia as qualidades da sua esposa, ainda que seja um trecho pequeno, mas ele sabia a qualidade que ela tinha. Aí a pergunta que fica é: você consegue dentro da sua casa reconhecer as qualidades que os membros que moram com você dentro da tua casa possuem? Ou apenas é um ambiente de crítica? Ou apenas é um ambiente de acusações? É importante que nós possamos nutrir dentro do nosso lar um ambiente construtivista, um ambiente de fé, um ambiente de saber reconhecer as qualidades que o outro tem. Porque normalmente nós estamos cansados, estressados, e a primeira coisa que tem é nós, de repente, desabafarmos, falarmos coisas que não deve, depois a gente se arrepende, não é assim? Muitas vezes na relação familiar, é óbvio que todas as vezes, tem vezes também que você não tem que falar umas verdades, a verdade é importante, mas a gente tem que saber também que eu preciso saber reconhecer a qualidade que o outro tem, e que isso é muito importante dentro de um lar. E aqui a gente percebe que Abraão era essa pessoa. Ele poderia muito bem ignorar o fato, vamos lá para o Egito. Está certo que para mim aqui ele cometeu um erro. Eu acho que ele não deveria mentir. Ele ainda estava tendo experiências com Deus. Mas ele não mentiu totalmente. É uma meia verdade, porque você vê lá, ele fala depois lá na frente que ela era meia irmã. Irmã por parte de pai, né? Irmã por parte de pai. Então, você, naquela época era comum isso, até pouco tempo atrás, muita gente casava com primo também, né? Ainda tem isso marcar, né? Então, o que acontece? Não vamos falar desse erro dele, deixa mais para frente. O fato aqui é que ele sabia, ele olhou para a mulher e falou: rapaz, isso aqui vai me causar um problema lá no Egito. Mas ele... agora eu vou também puxar a orelha de Abraão aqui. Porque a mentira que ele conta não é para livrar a esposa, é para livrar a pele dele. Eu estava lá escrevendo: Abraão, um homem que defende a sua esposa. Aí eu falei: backspace, deixa eu apagar tudo. Não, está errado isso aí. Ele fez porque ele estava com medo, que falou: o quê? Uma gatona dessa? Os egípcios vão me matar e vão ficar com ela. Então ele não fez para preservar ela. Ele não contou a historinha que ela era irmã dele para preservar a vida dela. Olha, não, porque aí não vão mexer com você. Não, ele estava pensando que ele ia morrer. Mas enfim, ele era uma pessoa que sabia reconhecer as qualidades da sua esposa. Você consegue reconhecer as qualidades da pessoa com quem você convive? Você fala isso? Você verbaliza? Você já disse o quanto que a pessoa que mora com você é importante na sua vida? Se não fez, dá tempo de fazer isso hoje. Quem sabe agora, e dizer o quanto que essa pessoa é importante para você, né? Sempre é importante dizer isso. Quando a gente sai para trabalhar, sempre tem um motivo que faz a gente poder voltar. Falar: olha, eu tenho um lar, eu tenho uma pessoa, eu tenho alguém que eu fiz uma aliança. Não é qualquer pombagira, não é qualquer laço, não é qualquer situação que vai derrubar o meu casamento, a minha união. Eu tenho alguém com quem eu tenho uma aliança. Terceira característica aqui que a gente vê na família de Abraão e que traz ensinamentos para a gente. Agora, como toda família, tem problemas. Como toda família, comete erros. E na família de Abraão não foi diferente. Lá em Gênesis 16,
nós vemos o nascimento de Ismael. A promessa não era para Ismael, a promessa envolvia Abraão e Sarai. Mas a precipitação, né, a atitude de tomar decisões antes do tempo de Deus, fez esta família passar por alguns problemas. E a precipitação pode atrapalhar os planos que Deus tem para a sua família. Quando você toma atitudes precipitadas, quando você toma atitudes impensadas, isto pode prejudicar a sua família. E aqui o reboliço foi grande. Muitos já sabem o que aconteceu aqui. Teve briga, filho foi embora, a escrava foi embora e ficou lá zombando de Isaac. Isaac está mamando, né? E aí o menino chega e começa a fazer bullying com Isaac, dando risada e não sei o quê. Sara fica nervosa e chega e conta para Abraão. Abraão não quer que todo mundo vá embora, mas Sara manda esse povo embora daqui. A mulher vai embora e aquela confusão toda. O menino chora no deserto. O Senhor ouve o choro do menino, socorre o menino. Também tem uma promessa e tudo mais, né? Mas esse estresse todo poderia ser resolvido ou evitado se não tivesse tomado uma decisão precipitada. Uma outra coisa que a gente percebe aqui é que uma atitude precipitada, ela pode comprometer todo o futuro de uma geração. Muitos conflitos que acontecem no Oriente Médio hoje é resultado dessa escolha precipitada de Abraão. Sara olha e fala: Abraão, é o seguinte, a promessa de Deus precisa se cumprir na sua vida, eu já estou velha, essa história de filho aí, filho, ó, já não esquece, pega a escrava aí, tem um filho com ela, pelo menos a promessa de Deus vai se cumprir, tá tudo certo. Ô, gente, quando a gente tenta ajudar a Deus a realizar as coisas, é porque a gente não está acreditando que Ele pode fazer. Quando as pessoas tomam uma atitude, né, de querer ajudar a cumprir a profecia, de querer ajudar que as coisas aconteçam, não faz isso não. Deixa as coisas acontecer no tempo certo, né? Precipitou. Aí hoje, por exemplo, o conflito entre palestinos, israelenses, né, os árabes, aquela região, é resultado disso, porque a descendência dos árabes vem de Ismael, né? Então a gente percebe que uma decisão precipitada comprometeu e influencia até os dias de hoje, conflitos ali no Oriente Médio. Uma outra situação que a gente vê de erro nessa família é os ciúmes de Sara, né? Ela teve ciúme. Lá em Gênesis 21, ela se precipitou, ela teve ciúmes. No versículo de número 9, diz assim: Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque, e disse a Abraão: livra-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com meu filho Isaque. Eita, agora o negócio ficou ruim dentro de casa, hein? Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Olha aí o resultado. Então, muitas escolhas erradas que são feitas ao longo da nossa vida, ela não é muitas vezes uma escolha que ela tem um reflexo somente naquele dia, naquela semana. Existem escolhas que a gente faz, irmãos, que isso vai perpetuar por anos na nossa vida. Muito cuidado com as escolhas que você faz hoje. A gente sempre está falando disso, mas nunca é bom esquecer. Cuidado com as escolhas, para que depois você não venha se arrepender das consequências que aquela escolha trouxe. Com quem se envolver. Perceba que a nossa vida ela é feita de decisões a todo momento, todos os dias. Uma atitude impensada, uma atitude violenta, uma palavra que eu libero. Muito cuidado. Outro ensinamento que a gente tem aqui na família de Abraão. E é aqui que eu entro mais uma vez, voltando para o pai e para a mãe, hein? Abraão é um sacerdote do lar. Oh, glória! Que coisa maravilhosa. Abraão é o líder espiritual da casa. É aquele que fala, vamos orar. É aquele que fala, já falou com Deus hoje. É aquele que sempre está orientando o filho, que está ensinando, vamos para a igreja. Vamos buscar a face do Senhor. Que música é essa que você está ouvindo aí?
O que você está fazendo? Sacerdote do lar. Está ali, ó, mas está de olho em tudo que está acontecendo. E a gente percebe que Abraão, como um sacerdote do lar, ele ensina Isaque a sacrificar. Gênesis 22, 7 diz assim: Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: Papai, as brasas e a lenha estão aqui. Pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Tadinho do menino, não sabe de nada, inocente. Quer dizer, ele sabia de tudo, ele sabia o que era necessário para fazer um sacrifício para Deus. Ele sabia. Porque não era a primeira vez que Abraão sacrificava. Então Isaque estava de olho, falou: opa, papai vai adorar a Deus. Papai vai sacrificar alguma coisa para o Senhor. Eu sei como que funciona o ritual da oferta. Então não era a primeira vez que ele fazia algo para Deus. Abraão é o sacerdote do lar. Abraão é aquele que mostra como adora. E o filho olha aquilo e fala: pai, tem brasa, tem lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão é um pai que ensina. Olha que coisa linda que nós vemos aqui ainda. No versículo de número 8, respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. O que Abraão ensina aqui para o seu filho? Abraão é um sacerdote do lar. E como sacerdote do lar, ele ensina o seu filho a depender de Deus. Ele poderia chegar aqui: filho, é o fim da linha. Já causar um pânico no filho. Ele poderia aqui já minar a fé do filho. Ele poderia esmagar a fé do filho aqui, ó. Falou: filho, é o seguinte, Deus está pedindo você. Para pensar. Mas a resposta dele mostra que ele sabia que alguma coisa ia acontecer ali. Ele diz: filho, Deus proverá o cordeiro. Não é que ele estava omitindo a verdade, ele estava ensinando o filho a depender de Deus, porque ele estava vivendo uma situação que ele precisava da providência de Deus. A palavra de Deus diz em João 15:5: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Abraão estava ensinando isso para Isaque: filho, sem Deus nós não podemos fazer nada. Filho, Deus proverá. Filho, eu não sei, Deus proverá. Quantas vezes eu lembro da minha adolescência, da minha infância, e nós perguntávamos as coisas para os meus pais, e a resposta deles dezenas de vezes era essa: Deus proverá. Mas amanhã, pai, amanhã nós vamos no mercado amanhã? Deus proverá. Amanhã você vai comprar bolacha, você vai comprar iogurte? Deus proverá. Nós vamos viajar para... Deus proverá. E eu sempre aprendi a ouvir isso e eu viver isso, a saber que amanhã Deus proverá. E isso é dependência de Deus. A gente tem a nossa agenda. Amanhã tem pregador, né? Amanhã culto, segunda-feira, a gente já montou o cronograma e monta e fala: olha, amanhã quando eu chegar na empresa eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Só que Deus quer que a gente olhe para o amanhã, para a segunda-feira, para a terça e fala: Deus proverá. Para de ansiedade, para com essa história. Sabe o que uma outra coisa linda que me chama a atenção aqui? Além de ensinar o filho a adorar, ensinar o filho a depender de Deus, no versículo 8 diz assim: há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. E os dois continuaram a caminhar juntos. Cadê seu filho? Cadê sua filha? E os dois continuaram a caminhar juntos. Isaque só poderia saber o que é depender de Deus, só poderia saber o que é adorar a Deus, o que é sacrificar a Deus,
porque ele andava junto com seu pai. Ai, mas essa criança dá muito trabalho, eu não vou levar ele para a igreja. E os dois caminhavam juntos. Ai, mas essa criança não dá um tempo dentro da igreja. E os dois caminhavam juntos. Ai, mas eu não consigo. Ai, não dá, eu vou para a igreja sozinho, vou arrumar alguém para ficar com eles em casa, porque E os dois caminharam juntos. Eu vim de uma geração que não tinha escolinha na igreja. E este ano foi um desafio para os pais, hein? Não teve escolinha na igreja, não teve escolinha na escola, não teve escolinha nenhuma. A escolinha foi dentro de casa. E você teve que aprender o que é caminhar junto. Não deu para transferir para a escola, para a tia da igreja. E os dois caminhavam juntos. Seu filho vai aprender na caminhada junto com você. Vou dizer aqui de novo, por que eu estou pregando aqui? Porque um dia tive um pai, eu tenho um pai e uma mãe, que resolveu falar, vamos caminhar juntos. Esse caminhar juntos foi provado. Muitos aqui já sabem que um dia chegou uma história da nossa vida que a gente não tinha nenhum lugar para morar. Eu fiquei um tempo, e aí a gente revezava. Minha mãe morava dentro de um quarto da casa de um irmão, e aí eu ficava na casa da minha avó. E aí um dia Daniele dormia na casa da avó, um dia era eu. Mas quando chegava a hora de ir para a igreja, todos caminhavam juntos. Foi assim, junto, na obra, que eu aprendi a adorar, que eu aprendi o que é o Deus proverá, que eu aprendi o que é saber esperar através da oração. E eu aprendi que é na casa de Deus, é aqui que eu tenho sustento. Ele ensinou o seu filho a ser fiel a Deus. Gênesis 26, versículo 24 e versículo 25. Naquela noite o Senhor apareceu para quem? Aqui já é Isaac, tá? Aí já é Isaac vendo os Deus, que caminhava junto, viveu no que o pai ensinou. O que vai ver Deus, vai sentir Deus, igual o papai e a mamãe ensinou. E aí Isaac está lá no Gênesis 26, 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus do seu pai, Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Caminhava junto, estava junto. Não tema, porque estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Sabe aquela promessa que eu fiz para o teu pai? Você lembra? Você era criança, você não era nem nascido. Eu vou cumprir na tua vida. Isaac construiu nesse lugar um altar. Por quê? Porque ele aprendeu como se fazia um altar. Ele aprendeu como se erguia um altar de adoração. Invocou o nome do Senhor, ali armou um acampamento, seus servos cavaram outro poço. Abraão é um pai, é um sacerdote no lar, que ensina a obedecer a Deus também. Volta, Gênesis 22, 18. Sacerdote do lar, 22, 18. E por meio dela, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Aqui é para Abraão. Abraão foi alguém que obedeceu a voz de Deus. E por ele ter obedecido, a descendência dele foi abençoada. Então nós vemos aqui que Abraão é um sacerdote no lar que ensina como que adora, ensina como sacrifica, ensina a depender de Deus, caminhava junto e ensina a obedecer a Deus. E aí você percebe que Deus aparece para Isaac. Vamos ver se Isaac aprendeu a lição da obediência? O pai dele obedeceu. Você viu que a promessa de bênção na descendência, porque ele obedeceu. Será que Isaac obedeceu? Gênesis 26, versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Fome de novo. Ele poderia fazer igual o quê? Falar, meu pai, quando teve essa situação, meu pai desceu para o Egito. Então agora eu sou o líder, eu sou o chefe de família.
Eu sou aquele que vai dar sequência às coisas que meu pai ensinou. Tenho certeza que ele já estava preparado para descer para o Egito. Situação de dificuldade de novo, era o que todo mundo fazia. O Senhor diz para ele: não desça ao Egito. Ele poderia muito bem, puxa vida, mas lá no Egito já deu certo, meu pai desceu lá. Eu sei que é algo que funciona, eu tenho que descer. Mas a voz de Deus está dizendo: não desça para o Egito. Ele poderia muito bem continuar na tradição, ou continuar naquilo que o pai dele ensinou, que era obedecer à voz de Deus. Tradição ou obediência à voz de Deus? E agora ele fica num estreito, porque ele era um filho obediente. Nós vimos aqui coisas que ele aprendeu com o pai. O que eu faço? Desço para o Egito, que eu sei que lá é certeza. Ele resolveu obedecer. Versículos 5 e 6. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis, assim habitou Isaque em Gerar. Ele não desceu para o Egito. Ele ficou lá cavando poços, numa terra seca, mas cada cavada ele encontrava água. Por quê? Porque ele obedeceu a voz do Senhor. E ele aprendeu isso com quem? Com o papai Abraão, que era um sacerdote dentro do lar. Abraão, um líder que se preocupa com a sua descendência. Já estou terminando. Por que ele se preocupa com a sua descendência? Versículo 3. E jure pelo Senhor, Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Ele manda o servo dele ir buscar uma filha para Isaque. E ele fala: não busque no meio da terra ímpia, vai lá no meio da minha família. Qual o ensinamento que a gente tem aqui? Abraão era um líder que se preocupava com a sua descendência. Tem um tema específico aqui ainda sobre isso. Abraão deixando um legado para as gerações. Mas eu não vou entrar nesse tema, eu só quero mostrar que ele é alguém que se preocupa com a descendência. Pai e mãe, você se preocupa com a sua descendência? Você se preocupa com o legado que você está deixando para os seus filhos? Eu vou deixar uma casa para o meu filho, olha, eu vou dar um carro para ele quando ele tiver 18 anos, olha. E o legado espiritual? Tem pai que está preocupado em deixar bens materiais, uma poupança. Qual o legado espiritual como sacerdote do lar que você vai deixar para o teu filho? Abraão ensinou pelo exemplo, tanto que Isaque cometeu até o mesmo erro que ele. Só que para Isaque não tinha desculpa não, Isaque mentiu. Isaque foi lá, quando estava chegando na cidade, lá o que ele fez? Falou que Rebeca é a irmã dele. Até a mentira do pai mentiu igual. Ele imitava o pai dele em tudo. Até o mesmo erro. Mas Abraão foi um líder espiritual que se preocupou com a sua descendência. Prepare a sua descendência. Se preocupe. Deixe um legado espiritual. Nós vivemos hoje no tempo dos influencers digitais. O povo quer ser influencer. O que é TikToker gospel, gente? Me explica aí, o que é isso aí? É TikToker. Fiquei sabendo que esses dias tinha um negócio aí que o povo estava tudo dentro de um ônibus, no hotel, e eles estavam lá, Samuel que me falou, né? Um retiro dos TikTokers. Rapaz. Aí você pergunta para o homem, antigamente você fazia o apelo, quem aqui quer ser um missionário da palavra de Deus, quer ir para a África, para a Ásia? Agora o apelo da nova geração tem que dizer, quem aqui quer ser um TikToker usado pelo Senhor na internet? Um tuber, um influencer digital. Influencer, né? Ou seja, pessoa que traz influência sobre o outro. A gente viu aqui que Abraão foi o principal influencer na vida de Isaque. Passaram-se 4.000 anos, pai e mãe. Não transfira o seu influencer para o TikToker,
para o Instagram, para os YouTubers. Seja você o principal influencer na vida do teu filho. É uma história de 4.000 anos, mas serve para hoje, porque a sociedade está sendo destruída por conceitos superficiais que têm destruído a família. E aí a gente vê uma grande estratégia de Satanás para destruir as famílias. E a gente viu que Isaac foi alguém que seguiu Abraão. Na psicologia nós temos duas máximas. Não existe ser que não esteja no outro. Vou repetir, não existe ser que não esteja no outro. Vocês já viram aqueles filmes, aquele povo que faz aqueles, como que é o nome daquela, stand-up? Que ele começa a contar fatos do dia a dia, e todo mundo dá risada daquelas situações. Por quê? Porque são situações que a gente vive. E aí quando ele começa a contar aquelas coisas, a gente dá risada porque a gente se identifica com aquelas situações. E a comédia aí, durante um bom tempo, ela explorou isso, né? As situações do cotidiano. E é justamente isso. Muitas atitudes que nós temos, nós copiamos de outros. Não existe ser que não esteja no outro. Eu não sou um alienígena, não sou um extraterrestre que faço coisas diferentes que todos vocês fazem. A gente tem os costumes iguais. E é isso, essa é uma máxima da psicologia. Outra, quando eu olho para você, eu me vejo. Quer dizer que eu não sou eu em mim, mesmo o tempo todo. A sociedade ela é formada por este aprendizado que um olha para o outro e aprende. Ou seja, o meu comportamento influencia o seu comportamento e o seu comportamento influencia o meu. E agora eu vou trazer um exemplo para você do que aconteceu este ano, 2020. Só para você ter um outro exemplo. Ou seja, o que nós somos, a identidade que nós assumimos, ela foi criada a partir das relações que eu tenho com outros seres humanos. Por que de repente a pessoa que nasceu lá na Bahia, no Rio Grande do Norte, e ela viveu um tempo lá, ela vai vir com sotaque? Porque ela está ali, e ela ouve e ela vai aprender, e ela vai falar daquele jeito. Começa a ficar aqui no meio do povão, da galera, você vai começar a falar as gírias. E aí, mano, pode pá, tamo junto, fechou, né? Que mais? Tô boladão. As pessoas, e de repente o jovem chega em casa, né, pastora? E aí, coroa? E aí, minha véia? Fechou, velho? É nóis. E aí, parça? O pai olha e fala, que é isso? Que idioma é esse? Essa é a história aí, ó. A minha identidade que eu criei, ela é formada a partir dos relacionamentos que eu construo ao longo da minha vida. E aquele filho que de repente você ouve ele escapar aquele palavrão. Eita! Onde você aprendeu isso, menino? Em algum lugar ele aprendeu. Se você e a sua esposa não falam, ele ouviu alguém falando. E essa é a história, né? Agora você que é pai, você que é mãe, os nossos filhos, eles são resultados das relações que eles criam também. É por isso que muito pai fica, eu não sei, eu sempre falei, mas você não foi um influencer. Esse menino, aonde foi que eu errei? Eu sempre falei, olha. A vida dele, a identidade que ele assumiu, é resultado de todo o convívio que ele teve. Você não teve o tempo todo com ele na escola. Você saiu para trabalhar, você não sabe com quem ele ficou, para onde que ele foi, com quem ele convive. O que ele assiste, o que ele fala. E isso tudo é resultado da formação do caráter dele. As falas, as gírias, as atitudes. E agora eu vou lembrar aqui os filhos. Algumas pessoas tiveram a oportunidade este ano de ficar com seu filho durante o ano de 2020, praticamente inteiro. Ele não foi para a escola,
E ali você ficou do ladinho dele, fazendo lição, ajudando. Eu queria tanto fazer essa pesquisa aqui. Mas eu estou com uma ânsia de fazer essa pesquisa, de perguntar quem que o filho estava dando trabalho em 2019 na escola. Companhias, namoradinhos, coisinha do mundo. E este ano foi uma benção. Não vou nem olhar para ninguém, para não me comprometer. Mas eu acho que deve ter sido uma benção, né? Esses dias a pastora Renata estava falando. A Renata falou assim: você reparou como acabou o assunto de negócio de namoradinho? Que voltava da escola, era não sei quem que está namorando com não sei quem, que não sei que lá, que não sei o que. 4º e 5º ano, gente. Não é? Mas eu digo para você, está voltando. Está voltando. A bênção estava ali no teu controle em 2020, né? Você fez um bom influencer desse ano? Eles estão voltando para o território. E talvez alguns pais até olharam e falaram: nossa, olha como esse menino está crente. Olha que bênção que ele está. Então significa que você está fazendo um bom trabalho. É isso aí, gente. É formação. E eu encerro com Gênesis 22:8. E os dois continuaram a caminhar juntos. Pai e mãe, servos de Deus, convertidos, você precisa ser o principal influencer na vida do seu filho, da sua filha. E o primeiro passo é hoje. Pastor, mas como que eu vou ser um influencer se a minha vida está uma desgraça? Como que eu vou ser eu não posso ser um exemplo, meu filho não pode me seguir. Então eu faço um convite para você hoje: aceite a Cristo. Entregue a sua vida para Jesus e seja salvo, seja liberto, para que o teu filho possa começar a seguir a sua conduta. O primeiro passo é hoje. Transforme o ambiente do seu lar hoje, não espere amanhã. Torne a sua casa um lugar abençoador hoje. E é esse apelo que eu quero fazer hoje. Será que neste lugar aqui hoje tem algum pai, alguma mãe, ou até mesmo um jovem que quer entregar a sua vida para Jesus hoje? De modo que a família sua possa ser impactada e você influenciar gerações, influenciar a vida dos teus filhos. Se você está nessa situação e quer entregar a sua vida para Jesus hoje, vem aqui à frente, porque eu quero orar pela tua vida. Eu faço um apelo àqueles que são pais, àqueles que são mães e que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Toda a sua família pode estar perecendo por sua culpa. Tome o passo hoje, sai de cima do muro hoje. Não tem como formar uma geração. Seus filhos vão seguir em cima do muro porque você continua em cima do muro. Eu ia fazer um ato profético hoje aqui. Eu ia até mandar no grupo, só não falei, não vou mandar não, por causa desse negócio de corona. Mas eu vou fazer pela fé. Você não precisa. Sabe que se fosse em tempos normais, sabe o que eu ia fazer hoje? Eu ia mandar uma mensagem no grupo. Eu ia pedir para todas as pessoas trazerem a chave da casa aqui no altar. E a gente ia fazer um ato profético aqui. E neste ato profético, o que você ia fazer? Você vai falar assim: Senhor, está aqui a chave da minha casa, do meu lar, é seu. Entra, faz a tua obra de salvação, seja o centro da minha casa. A partir de hoje eu tenho lutado, eu tenho feito as coisas do meu jeito e não tem dado certo. Jesus, está aqui a chave. Não é para você doar a sua casa, não. No mundo espiritual, Senhor, está aqui. No carnaval eles não entregam a chave da cidade para o rei Momo, para uma potestade, para um demônio. Fazem isso. Toda perversão, você acha que aquilo ali não tem um peso no mundo espiritual? Você pode pegar hoje, então, quando você chegar na tua casa, ou aqui mesmo, se tiver no teu bolso, de forma simbólica, dizer: Senhor, está aqui a chave da minha casa, é tua, Senhor, é tua, Senhor. E esta é a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas hoje. Pais e mães, não desistam da promessa que Deus tem sobre a tua família.
Jovens, comece as coisas da forma correta. Cometeu erros, assuma, tenha responsabilidade. Nós falamos sobre responsabilidade hoje aqui. Peça perdão, pois o ministério da restauração é o que o Senhor tem para a sua igreja. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que te dê a paz. Deus abençoe.